nós todos, denominado Papo Kardec. Papo Kardec foi uma iniciativa que nós tivemos no ano passado de promover um bate-papo informal entre amigos para a internet. Então nós nos reuníamos a cada 15 dias e fazíamos um programa sobre espiritismo de uma maneira descontraída, transmitindo isso pelo Facebook e pelo YouTube. O programa começou a crescer, começou a ir bem, e o pessoal da casa nos convidou, então, para passarmos aquilo que nós fazíamos apenas para a internet, a fazermos também em público, tornando essa noite uma noite de Papo Kardec, onde a nossa principal característica do nosso bate-papo é falarmos de uma maneira descontraída de tudo que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Então, são assuntos fáceis, que estão aí circulando pelos jornais, pelos Facebooks, né? E a gente traz para cá para conversar de uma maneira bastante informal. O Kardec hoje é uma das principais casas geradoras de conteúdo para a internet do Brasil. Nós temos um público muito grande que nos assiste além da plateia presencial, tem o público que fica pela internet nos assistindo e mandando perguntas, conversando conosco. E nós vamos abrir isso também para vocês que estão aqui. Caso queira fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode usar o nosso número de WhatsApp que está aqui em cima, manda a sua pergunta, a gente tenta respondê-la na hora, se for possível, pelo tempo. Se não for possível, a gente responde amanhã, responde depois, te manda um áudio, alguma coisa. É uma forma de usarmos uma ferramenta nova em benefício da doutrina espírita. Tá bom? Então, podem anotar desde já, e a gente deixa aberto aí para quem quiser conversar conosco a qualquer momento. Hoje conosco temos aqui o Matheus. Boa noite, pessoal. Será um dos nossos colegas, o Marchiori. Boa noite a todos. E o Alan. Boa noite. Eu só esqueci de dizer que nós estaremos aqui toda a última sexta-feira do mês. Tá ok? A gente começa então falando sobre a vida dos animais. Acho que todo mundo aqui tem ou já teve um cachorrinho, um animalzinho de estimação. Já deve ter se perguntado: animal tem alma? Animal tem espírito? E aí, meus colegas? Vocês têm cachorrinho? Vocês têm bichinho de estimação ou não? Eu particularmente, sempre tive cachorro. E motivado a isso, né, nós procuramos um pouco da doutrina, saber um pouco sobre a alma dos nossos animais. E buscando nos livros dos espíritos, nós encontramos algumas respostas, principalmente onde diz algumas questões por Kardec, dizendo que, claro, assim como nós humanos, os animais também possuem uma alma, não igual a nós, uma forma bem mais rudimentar, né? Não tão, abre aspas, evoluída quanto a do homem, mas ainda assim um ente, porque já é difícil nós identificarmos a alma nossa, dos humanos, né? Ter uma ideia, será que é uma luz? Será que é uma força? Será que é uma nuvem, né? Agora você imagina e identificar a alma de um animal. Mas o livro dos Espíritos nos esclarece que os animais também possuem, né, uma alma própria, um pouco rudimentar, que depois do desencarne ainda mantém a sua individualidade, né? Que é um pouco difícil de nós compreendermos como seria isso, se seria apenas uma fumaça, alguma coisa nesse sentido, mas ainda assim mantém-se após o desencarne a sua individualidade como animal. Então podemos entender que sim, os animais têm almas. Sim. Certo? É isso mesmo. Na verdade, o animal, todo princípio parte de uma mesma fonte, né? Todos nós partimos de uma mesma fonte. Se nós pensarmos que o animal é um ser ainda em evolução, nós podemos trazer toda essa força que move ele como alma também, entendeu? Se nós traduzíssemos essa alma do animal com a força universal que nós também temos, o fluido vital, nós temos no livro dos Espíritos respostas para isso. E trazemos, como o Marchiori disse, a respeito da forma rudimentar desse ser, mas ainda em processo evolutivo, né? Nós podemos imaginar, então, que nós já fomos animais um dia? Seria correto dizer isso? É correto. Temos que pensar que tudo está em evolução, né? O universo está em evolução. O universo, propriamente dito, em expansão, sempre crescendo, né? E aqui na Terra, tudo também está em evolução. Os animais e nós, né?
e a gente escolhe qual animal seremos, quando a gente vai encarnar, a gente participa de um processo, né, de uma programação. E a gente escolhe, eu quero ser um cachorro, eu quero ser um gatinho, eles escolhem isso também ou não? Não, não. O Livro dos Espíritos nos diz que na questão 599, que o animal, mesmo após o desencarne, ele não tem a consciência desse desencarne. O animal, ele pode sim ser um espírito rudimentar e por esse motivo ele não tem a consciência do seu desencarne. Não tem por livre-arbítrio. Por esse não livre-arbítrio, ele não tem a possibilidade de escolha. Ele é apenas conduzido pelas equipes espirituais que o retiram da erraticidade e já encarnam na própria espécie que é própria daquela evolução. A erraticidade é uma região espiritual onde os espíritos que ainda irão encarnar aguardam para encarnar novamente. E nós podemos dizer que é igual para os homens e para os animais? Também não. Não. Né? O Kardec Não. nos fala lá no Livro dos Espíritos que é uma região diferente da região em que os homens aguardam. Eles sim aguardam a vez de reencarnar, e é uma reencarnação muito mais rápida, muito mais compulsória, mas eles têm uma região onde eles encarnam diferente, eles aguardam do que a gente. No Livro dos Espíritos, né, a gente encontra resposta para isso também, no sentido de que quando a gente fala em um espírito errante, nós temos que levar em concepção de que aquele espírito é um ser inteligente, né, que ainda não se encontrou no plano espiritual, mas ele é um ser inteligente, porque os animais não ficam muito nesse estado errante, exatamente porque ele não tem esse princípio, como é rudimentar, não tem esse princípio inteligente, né, de ficar nesse estado da erraticidade. Logo após o desencarne, eles são encaminhados pelas equipes, né, do plano espiritual, são deslocadas para regiões pré-determinadas e já logo são reencarnadas nos mundos dos quais eles vieram, ou até mundos superiores, né? Porque eles estão em constantes evoluções. Mas dizer que também ficam em erraticidade como ser humano, não é bem assim, né? Porque a natureza deles ainda é bem inferior em relação ao ser humano, mesmo porque não possui essa questão da inteligência, né? Fala assim, e é uma pergunta que eu faço para meus colegas, né? Tem muitas pessoas que ficam assim na dúvida, nossa, tem um cachorrinho tão inteligente, né? Mas será que um animal tem inteligência? Eu pergunto para meus colegas. Tem inteligência, com certeza. Mas ele não gosta de uma inteligência como a nossa, né? É uma inteligência ainda em desenvolvimento. Inteligência rudimentar, como vocês comentaram, né? Então, a evolução dele é uma evolução mais forçada, né? Ele vem reencarnando e reencarnando, e à medida que ele vai sofrendo experiências, o perispírito e o espírito dele dá condições para que ele possa reencarnar num corpo que propicie novas experiências, e experiências mais complexas, né? Então, desde o unicelular até o organismo mais complexo. É interessante o que o Alan disse, e o Marchiori também, a respeito de experiência. No próprio Livro dos Espíritos, na questão 604, no item A, ele fala: a inteligência é propriedade sim também do animal. Porém, a inteligência que o animal goza é a inteligência material. Por isso que quando o Marchiori disse a respeito da evolução, e o Alan explanou a respeito da evolução por experiência, o animal ele acaba evoluindo através da experiência material. Então, o meu cachorrinho é muito inteligente. Inclusive, eu tenho o Boris, eu tenho um cachorrinho e uma gatinha também. Ambos eles são muito inteligentes, porém, eles têm a inteligência material. Ele tem a inteligência de que sempre às 6:30 da tarde eu vou dar ração para ele, então ele fica esperando. Ele tem a inteligência de que ele precisa fazer as necessidades em determinado local. Ele tem a inteligência que ele sabe que horas eu chego em casa. Mas a inteligência humana já vai orbitar em outros planos, que é a inteligência moral. Nós hoje gozamos da inteligência moral. A inteligência moral, diferente da inteligência material, não é somente a respeito das nossas experiências materiais aqui, mas sim das experiências de outras encarnações que moldam a nossa
característica moral, a nossa evolução moral, a tão sonhada reforma íntima de cada Tem um. uma questão que é muito frequente, e eu tenho até um caso na minha família que eu tentei explicar para minha avó diversas vezes, e chegou uma hora que eu falei, deixa eu concordar com ela, que ela se consola melhor assim, né? E que era o seguinte, a minha avó tinha um cachorrinho que ela gostava demais da conta, o Bambi, né? Um pincher. E há 30 anos atrás, ela perdeu um filho, meu tio, né? E tudo bem, o tempo passou, ela teve o cachorrinho, esse cachorrinho era muito apegado a ela e ao meu avô, e o cachorrinho morreu. Depois de uns 15, 16 anos, o cachorrinho morreu. Mas durante o tempo todo que o cachorrinho esteve com ela podia jurar por Deus que o cachorrinho era a reencarnação do meu tio. Porque eles se davam muito bem, porque era um amor, porque era muito apegado com eles. E ela dizia, ele voltou para viver entre nós. O Fauzi, meu tio Fauzi voltou para viver entre nós. É possível, colegas? Reencarnar, ó, pergunta muito interessante, já ouvi falar muito dessa história, né? Ah, e o fulano reencarnou e reencarnou, se você fizer mal para um cachorro, você vai reencarnar cachorro. Se você matar o passarinho, você vai reencarnar passarinho. Se você fizer mal lá para algum animal, você vai voltar como aquele animal para pagar a sua prova. Gente, como nós dissemos, o espírito humano e o espírito animal é uma coisa diferente. O espírito humano é uma coisa mais evoluída. O espírito animal é uma coisa rudimentar. Como nós estamos em constante progresso, esse fenômeno tem um nome de metempsicose. Metempsicose, ou seja, a reencarnação do homem no estado animal. E isso, o livro dos Espíritos e Kardec nos explica, que como nós estamos nessa gradativa evolução, não há a possibilidade do espírito humano vier a reencarnar num estado animal. Porque seria um regresso. Porque seria um regresso, estaríamos indo... Retrocesso. Um retrocesso, né? Não estaríamos indo um caminho natural da evolução, né? E o Kardec nos fala que o espírito nunca regride. Ele, no máximo, estaciona, mas nunca regride. Então, a partir do momento que a gente já encarna em corpos humanos, não torna-se mais possível encarnarmos em corpos animais. Então, no caso, o cachorrinho não era meu tio. Não, com certeza. Mas aí vai uma pergunta. Ele pode um dia virar um humano, cachorrinho? Com certeza. Sim. Assim como nós conversamos aqui no começo, ele vai evoluir e um dia será um humano e depois será até um espírito que não encarna mais, será um anjo, vamos chamar Eu tenho que assim. tratar bem, senão depois corre atrás. O Chico dizia que os animais são os nossos irmãos mais novos. A gente devia tratar eles muito bem. Então, eu vou contar um caso do Chico que mostra pra gente o olhar que o Chico tinha para os animais. Vocês devem conhecer. O Chico estava trabalhando e voava um besouro para lá, voava um besouro para cá. O colega dele do lado dava um tapa no besouro, o besouro batia na parede e caía no chão. Dali a pouco o besouro se contorcia todo e saía voando de novo. O colega dele dava o tapa no besouro, o besouro pum na parede e caía para o chão. Aquela cena se repetiu 4, 5 vezes e o Chico só acompanhando. Chegou um momento, depois da quarta, quinta vez, que o Chico levantou-se de onde estava, foi até o besorrinho, pegou o besorrinho, foi até a janela e disse: vai, meu irmão, se você ainda não morreu, é porque você tem coisa para fazer ainda. Né? Esse era o Chico. Olha o olhar que ele tinha para os animais. Né? É mais ou menos assim que a gente deve olhar para os animais, tratá-los com esse respeito e com esse carinho que eles merecem, pois são seres da criação também. Tanto é assim que há passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta a informação de que não só nos planos inferiores, mas também nos planos superiores à Terra, os animais continuam em constante evolução. Sim. Então, assim como nós temos animais aqui no nosso mundo de provas e expiação, em mundos de regeneração, em mundos ainda superiores, também existem animais. Eles continuam também sua linha de progresso junto com os mundos, junto com os espíritos, né? Olha que interessante. Na pergunta 603 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: os animais, nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Aí os espíritos respondem: não, os homens são como os deuses para os animais, como antigamente os espíritos eram deuses para os homens. Olha que interessante. Então, o que o Marchiori disse está perfeitamente correto. Os animais continuam em evolução. E essa evolução animal, em planos superiores, acaba até estreitando o relacionamento entre o homem e o animal. E uma das perguntas
o Kardec questiona a respeito da presença desses animais nos planos superiores. E ele diz que os espíritos respondem, em planos superiores, a comunicação entre o humano e o animal é muito mais próxima, pelo fato da evolução do humano e também do animal. Você me deu um gancho para colocar um outro assunto na roda. Os animais se comunicam entre si? Não tenha dúvida, né? Nós não podemos falar que eles se comunicam como nós, seres humanos, porque nós somos dotados, né, da linguagem, dos instrumentos, da fala, né? Os animais já não possuem esse instrumento. Mas claro que os animais se comunicam, né? Assim como os golfinhos ou as baleias por som, assim como os passarinhos ou os macacos por gestos, né? Então há uma forma de linguagem não tão aprimorada como a nossa, né? Mas eles se fazem entender. Ah, não tem a menor dúvida. Até então, no livro dos Espíritos tem uma questão que fala a respeito da comunicação dos animais. Ele diz que até os animais que são incomunicáveis através do vocábulo, né, através da emissão de som, eles conseguem se comunicar por outros meios que a gente desconhece hoje. Talvez e o próprio bicho de estimação em casa, né? Tem que não ter um gatinho chorando para ganhar ração, um cachorro latindo em alerta. É uma forma dele pedir deixa comida, de ser uma né? forma Uma de forma dele comunicação. dizer que ele está com fome. Deixa eu colocar uma outra questão aqui, antes da gente passar o assunto para frente, senão a gente perde o tempo. Uma questão um pouco mais polêmica. Aí o seu animalzinho ficou doente. Levou no veterinário. O veterinário disse, olha, não tem o que fazer. Precisamos sacrificar. E aí? A gente sabe que para humanos, a doutrina espírita não aconselha, que a vida deve se extinguir com naturalidade. Né? E que às vezes aquele processo que o humano está passando de sofrimento, de hospital e tudo mais, é positivo a ele para que ele termine de cumprir as suas últimas tarefas. Mas e para o animal? Como é que isso é? É interessante tocar nesse assunto. É difícil para um tutor, eu vou chamar de tutor para não chamar de pai. Eu sempre falo, cadê o pai do Boris? Já sou eu. Bom, para um tutor é difícil você dizer que a eutanásia para o seu ente querido ali é permitida. Mas se nós voltássemos os olhares para o Livro dos Espíritos novamente, Kardec questiona, os animais evoluem pela própria vontade ou pela força das coisas, né? E os espíritos são categóricos, pela força das coisas. Independente da gente amar aquele ente, eu vou chamar de ente porque é mesmo membro da família. Que você gosta do teu cachorro. Eu amo meu cachorro. E minha gatinha também. Bom, independente do sentimento que você sente por aquele animalzinho, você tem que levar em consideração que a evolução daquele ser é independente da vontade dele. E se caso aconteceu alguma situação onde ficou insustentável a permanência dele encarnado na Terra, não é por este motivo que, por amor, você possa permitir a eutanásia. É uma situação dolorosa, porque nós não entendemos a diferença e não é tão gritante assim pra gente. É fácil falar aqui na... eu queria colocar alguma coisa, mas parece que eu estava se preparando para falar, não né? tenha dúvida. Eu queria aproveitar o gancho para dizer que, no meu entendimento, está correto, com a dona do mesmo entendimento. Os animais, a evolução deles são por forças da natureza. Como eles não têm essa consciência do certo, do errado, enquanto nós, humanos, a questão da eutanásia, às vezes é necessária para a nossa própria expiação, porque quem é um mundo de provas e expiação, eu preciso passar às vezes por aquilo. Não caberia um outro ir lá desligar uma máquina ou, de repente, ceifar a vida corpórea, né? Porque, de repente, aquilo é necessário para o meu crescimento, né? Em razão de atos ou consequências que eu cometi anteriormente, diferente dos animais. Então, tem muitas pessoas que falam assim, aquele cachorro, aquele animal é ruim. Isso não existe, né? Nós temos o livre-arbítrio, a consciência moral do que é certo e do que é o errado. O animal não tem, ele age instintivamente, ainda que ache esse princípio de inteligência, é por questão de natureza e preservação. Ela quer falar alguma coisa? Eu quero. Manda bala.
pegando mais um gancho aqui, eu acho que sempre junto com uma autoanálise em relação a eu vou fazer eutanásia, mas por quê? É realmente necessário? Ou eu estou optando por me desfazer por um motivo pessoal meu, de não querer mais ter um animal? E aí a gente... meu cachorro está dando muito trabalho, já não dando aguento muito mais cuidar trabalho. dele. Então aí não. Aí não. Porque na verdade é o seguinte, tudo isso que eles falaram, a gente deve pensar o seguinte, quando o corpo humano entra num estado doentio e a gente vai parar numa cama de hospital, aquela situação é derivada das nossas escolhas e estamos passando por um processo de expiação. O animal não passa por expiação, é diferente da gente. Quando ele está doentinho do fígado e o médico diz que não tem mais o que fazer, aquela doença no fígado dele é apenas uma falha do aparelho físico, já não funciona mais perfeitamente, não tem mais volta, opta-se por esse próximo passo, diferente da gente. E quando o fígado falha, é um processo de expiação que a gente precisa cumprir até o final. Ok? Já ouvi relatos, né? Só para não extrapolar o tempo, que às vezes a expiação é para o próprio humano, não é nem para o animal. Né? Que o colega que diz, vamos ceifar a vida porque eu não quero o cachorrinho. Às vezes a prova não é do cachorro, porque o cachorro não espia. Às vezes a expiação é nossa. Nós não podemos praticar a eutanásia, às vezes, né? Então, conforme ele diz, eu preciso fazer porque o cachorro não tem mais condição, ou eu vou fazer porque eu não quero mais tê-lo. Às vezes a expiação é nossa. Lá tem uma pergunta que chegou aí. Vamos lá, pergunta do WhatsApp, mas eu estou sem o nome aqui. Ela quer que a gente explique se o animal sofre com a perda do dono. No caso do falecimento do dono, como que fica o sentimento do animal? Olha, nós temos até filmes que contam histórias reais de cachorros que esperaram o dono voltar depois da morte por anos e anos e o dono não voltava, né? E o cachorro entrou num processo de entristecimento, de envelhecimento rapidamente, e acho que essa própria história já responde essa pergunta. Se eu não me engano, o filme chama Sempre ao Seu Lado, é isso? Nosso especialista em filme. É isso mesmo. Né? É isso, né? Então, esse filme conta a história do cachorro que esperava o dono. Então, acho que claro que sim. Ele sente, sim, a ausência, não só a morte, a ausência também. Quando você dá o seu cachorro para alguém, ele vai sentir a sua falta. Tem muita gente que se desfaz, compra um cachorro sem saber que está levando para casa uma vida. E eu já penso que comprar um cachorro não está com ele, a gente tem que buscar um cachorro de alguém, né? Uhum. Mas enfim, você traz um cachorro para dentro da sua casa e depois de uns 2 anos você percebe que ele está dando muito mais trabalho do que você imaginava. E aí você faz o quê? Abandona o pobrezinho. Gente. Ou então você dá o pobrezinho para outro alguém. Por mais que esse outro alguém vá cuidar bem do seu animalzinho, ele já se apegou a você, já se vinculou. E aí ele sente sua falta. Lembrando novamente da pergunta aqui, 603 do Livro dos Espíritos, os Espíritos são claros. Nós somos deuses para os animais, como antigamente os Espíritos eram deuses para os homens. Olha como que eles nos veem. Olha como eles nos veem. Aí você vê a sintonia, aí você consegue enxergar a necessidade de estar perto, de ter amparo. É a mesma coisa, gente. Poxa, imagina você todo dia chegando, dando comida, carinho, atenção para um bichinho e do nada você não tá mais lá. Imagina como fica a cabecinha de um animalzinho como esse. Dentro dessa inteligência relativa que a gente falou, a gente vê que o sentimento deles é bem desenvolvido, né? Super, Quem tem bicho super. sabe. Fidelidade, né? Fidelidade, então... E eu vou fazer uma pergunta agora aqui para a turma. A gente sabe que tudo tem um porquê, né? No nosso ambiente aqui, a espiritualidade, Deus, tudo tem um porquê. Qual que é a função dos animais? Por que tem animais na Terra? Por que não estamos só nós aqui, correndo para lá e para cá, nas nossas atividades? Vixe, aí você colocou a gente Porque numa enrascada. assim como disse o Mateus, né, nós somos deuses para os cachorros. Então a gente precisa de receber também espíritos com menor evolução que a gente, para que possamos transmitir a eles
valores como o amor, como o carinho, como o respeito, e sejamos para eles um espelho para que eles tenham um norte. Assim como Jesus é um norte para a gente, longe de nos compararmos a Jesus, né? Mas os homens fazem para os animais esse espelho, esse modelo, esse guia. É isso que você pensa? Isso aí. É isso aí. Eu penso tanto que como o homem é um ser sociável, ele tem que aprender a conviver não só com o seu semelhante, mas também por aquele que é diferente da sua natureza. Isso faz crescer não só o progresso dos animais, mas também nós enquanto seres humanos, enquanto espíritos em progresso, em prol, né, da evolução. Então nós temos que aprender a conviver não só com nós, entre semelhantes, mas também entre seres vivos que somos diferentes por natureza, né? Natureza no sentido de sistema digestivo, sistema endócrino, sistema circulatório e até mesmo espiritual. Enquanto um mais evoluído, um outro um pouco mais rudimentar, isso serve para a evolução não só dos animais, mas também do próprio ser humano. Né? Quantas vezes um animal precisa reencarnar até que ele passe a viver no reino dos homens? Existe esse número? Existe essa conta? Olha, nunca ouvi dizer não, viu, Gustavo? Não existe, né? Nem para os animais e nem para a gente. A gente sabe que nós também estamos evoluindo, que um dia seremos espíritos perfeitos. Né? Kardec nos fala isso. Fomos criados simples e ignorantes, caminhando rumo à perfeição. Mas quantas encarnações nós precisamos para chegarmos a sermos espíritos perfeitos? Relativo. Uns vão precisar de X, outros vão precisar de X vezes 10. De acordo com o seu aproveitamento a cada encarnação, esse processo evolutivo se dá mais rápido. Então não dá para dizer quantas vezes cada cachorrinho tem que encarnar para depois vir a ser um homem. Tudo depende da maneira com que cada encarnação vai se desencadeando. Né? Uhum. Tem tempo para mais uma pergunta? A gente, na verdade, tinha preparado 2 assuntos para hoje, mas não vamos ficar só num, porque o tempo já acabou. Então vamos fazer mais essa última pergunta? Então tá, mais uma última pergunta. A gente parte para o final. Recebi uma pergunta aqui através do nosso Facebook. Manda bala. A Bruna de São Paulo, ela pergunta: ouvi dizer que os animais que tivemos aqui em casa sempre reencarnam em nossa família, é verdade? Responde para ela. Obrigado. Vamos lá. Bom, na verdade, como os animais ainda não têm a inteligência moral, eles reencarnam exatamente por indução, né, da equipe espiritual. A equipe espiritual entende das nossas necessidades, dos nossos mentores, amigos de luz e assim por diante. Eles entendem das nossas necessidades. Entendem que aquele animalzinho que esteve conosco ali na família foi um ente querido, foi um serzinho querido ali no círculo familiar, e provavelmente ele pode encarnar sim, novamente. Mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Provavelmente ele pode reencarnar sim, mas isso não é uma obrigatoriedade. Além de não ser uma obrigatoriedade, acho que já foi falado aqui, apenas relembrando, os animais, eles não têm a escolha de onde ou que lar que vai reencarnar. Então, depois do desencarne, a equipe espiritual prepara aquele espírito rudimentar para reencarnar novamente, mas o cachorro não escolhe, ele não tem essa liberdade. Não. Né? Falar, eu quero voltar naquele lar da qual eu fiz parte. Não, nem ele escolhe e nem nós podemos escolher. Então, respondendo a pergunta aí, pode conforme a análise da equipe espiritual, verificar aquilo que nós precisamos, a necessidade, mas não necessariamente, eu comprei um cachorrinho, era igual ao outro, igualzinho, andava só do lado esquerdo, esse anda do lado esquerdo, então é o mesmo cachorro. Não é bem por aí, né? É isso mesmo. E na literatura espírita, a gente vê casos que a pessoa desencarna e, porque seria apropriado, ou em alguns casos necessário, ele encontra o animalzinho que ele gosta do outro lado. Legal. Então eles seguram lá de alguma forma e aí ele convive lá na família espiritual. Né? São necessidades. Legal. O colega parece que levantou a mão, vai colocar a gente na sinuca aqui, né? Beleza, vamos lá. Uma vez eu li que na escala evolutiva dos animais como cachorro, cavalo e macaco, o mais próximo do ser humano.
eu tinha essa pergunta aqui, ó. Animais como cachorro e macaco são mais evoluídos que os animais como moscas, por exemplo? Foi a Raquel Gonçalves que tinha feito, eu estava esquivando dela. Mas vamos lá. Né? Sim, né? A gente entende que um macaco, um cachorro, ele consegue ter um pouco mais de domínio até do seu próprio corpo, dos seus atos, do que uma mosca. O cachorro consegue obedecer gestos, ordens, senta, levanta, né? Diferente de outros animais. Então, dentro da espécie animal, também há os que gozam de mais inteligência e outros que gozam de menos. Sempre lembrando que essa inteligência é rudimentar. Mas sim, são animais que têm um pouco mais de desenvolvimento. É isso mesmo. Ó, lembrando que tem uma pergunta, desculpa, seu nome é? Michael. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala, ó, de onde vêm certas aptidões dos animais? Aí ele diz, simples imitações do aparelho físico as permite. As aves, por exemplo, imitam sons e os símios os gestos. Isso daí, às vezes, a gente coloca numa escala evolutiva e acaba confundindo a inteligência material, que nós já falamos a respeito aqui, da inteligência moral. Não significa que, lógico, há uma evolução. Eu concordo plenamente com o que o Gustavo disse. Há uma evolução na escala dos animais, mas nós não podemos qualificá-las, tá? Nós não podemos aqui, eu particularmente não li a fundo sobre isso, mas acredito que nós não podemos qualificá-las. O macaco é mais inteligente que o cavalo. Lógico, existe um domínio do corpo material mais desenvolvido dentro desse grupo de espécie animal. Mas há também a necessidade do domínio do corpo da mosquinha em relação ao cavalo. A gente fala, a mosca não domina. Poxa, mas para voar o que a mosca voa, tem que dominar, eu acho. Quer dizer, de certa forma, quando a gente fala aquela frase assim, esse cachorro, acho que tem espírito de porco. É verdade. De certa forma tá certo, porque pode ser que ele veio evoluindo de Beleza, Marco? Beleza? Ainda temos, Eu só vou complementar um pouquinho a resposta para colocar assim o meu ponto de vista. A questão da inteligência, tem uns que são mais inteligentes do que outros. Quem está dizendo o colega? Calma, a gente não pode mensurar essa escala. Por quê? Eu vou explicar. Primeiro nós temos que definir o que é inteligência. O primeiro passo. Inteligência, para nós, enquanto humanos, é a capacidade de raciocinar. 2 mais 2 são 4. É uma coisa lógica, é uma coisa que nós conseguimos ter uma análise crítica, ter uma análise, um resultado lógico sobre alguma coisa. Isso, para nós, é inteligência. Quando nós dissemos que o animal tem uma inteligência rudimentar, por isso não dá para fazer um grau de grau 1, grau 2, grau 3, porque a inteligência que eles têm não é essa inteligência moral ou uma inteligência que dá para fazer uma soma matemática. É uma inteligência puramente física. Então, quando o cachorrinho olha um potinho de ração, ele não pensa, ele não raciocina, aquilo é uma ração, eu vou lá, eu ponho porque eu estou com fome. Não. Ele vai porque é puramente instintivo, material. Então, ele vai porque ele sente algo e ele tem o conhecimento instintivo que lá tem alguma coisa que vai satisfazer a fome dele. Por isso que não dá para dizer assim, olha, um grau de inteligência. Não, primeiro, inteligência é humana. O segundo grau, digamos assim, seria a inteligência como um todo animal. Obviamente, como disse bem o Matheus aqui, alguns animais conseguem nos imitar, porque eles têm órgãos para isso. Então, o macaco ou o orangotango consegue imitar os nossos gestos, né? Coisa que um peixe não consegue fazer. O papagaio imita o som. O papagaio imita o som, tá certo? Agora, os peixes, por exemplo, tubarões, golfinhos, eles conseguem se agrupar instintivamente, os predadores, para atacar uma presa. Eles atacam em grupo. Então, há uma inteligência, abre aspas, material física, não há intelectual e moral igual a nossa, para poder atacar em bando. Peixes, eu estou falando de peixes. Tá certo? Então, não dá para fazer assim também um grau de inteligência entre os seres animais. Senão, nós poderíamos classificar os animais de zoológico que se comunicam, os símios, os macacos,
de zoológico que se comunicam através de libras como super evoluídos. Bom, nosso tempo encerrou. Nós queremos agradecer a casa e parabenizar também o Conselho da Casa, que é pioneiro em inovar no formato de palestras, trazendo um debate descontraído para cima do palco, ao invés daquele formato já conhecido, de uma única pessoa falando, a gente debatendo, que é muito produtivo, mas que passa a ser uma outra opção, uma outra forma da gente ouvir falar sobre a doutrina espírita mais informal, né? Então, a casa está de parabéns. Dizer que nós vamos estar aqui toda última sexta-feira do mês, começar já pelo mês de julho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O WhatsApp está aqui em cima, podem mandar perguntas, dúvidas, críticas, que a gente tenta responder numa boa. E na sequência, a gente termina a nossa noite com os passes, tudo Normalmente. conforme de costume. Ok? Só mais uma informação. Todo o acervo do Papo Kardec, dos programas que nós tivemos aqui na casa, estão no YouTube do Kardec. Então, youtube.com/EAEAK. Ok? Rio Preto. Você pode procurar através do nosso site também, que é um site muito acessado e muito conteúdo sobre o espiritismo. Tem conteúdo exclusivo, com colunistas que são pessoas muito estudadas, escrevem textos para nós. Se você não conhece, só você que não conhece, então entrem lá. De lá você pode pular para o Facebook e para o YouTube também, tá? Tem bastante coisa. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Uma boa noite, que nos acompanhe.